Opa, beleza, galerinha? Como que vocês estão? Deixa eu mexer aqui na câmera rapidinho, tá? Hoje eu tô gravando de olho aqui no meu programa porque... Eita, já é a terceira vez que eu tento gravar a aula e não salva, tá? Eu fiz transmissão da aula, apareci na Twitch, não sei em qual conta da Twitch que eu apareci, mas tá perdido por aí. Já fiz e refiz essa aula umas 3 vezes, tá? É... E agora, vamos lá, vamos ver se dá certo, beleza? Gente, meu nome é Murilo, tá? Murilo Oliveira, sou professor de História. Na verdade, tô fazendo essas aulas em busca da minha formação, né? São os programas de estágio que a Faculdade FMU disponibiliza. Deram essa opção legal pra gente poder gravar as aulas, deixar o conhecimento disponível, tá? E isso daí foi uma das solicitações da faculdade, tá? Que o conhecimento ele não fique só aqui, ele fique disponível, tá? Então, vocês vão encontrar aulas de diversos alunos aí no YouTube, postadas, e a galera sensacional, tá? Bom, já estou gravando as minhas aulas, já fiz um vídeo, meus últimos 2 vídeos foi sobre a migração brasileira para a construção de Brasília, 50 em 5 de JK, tá? Gravei também sobre a imigração japonesa, é um assunto que dá para falar a tarde inteira, se for falar com os alunos meus aí, a galera que gosta dos desenhos japonês, os caras gostam demais de falar sobre imigração japonesa, tá? E essa aula aqui eu vou para um pouquinho diferente, vou falar um pouquinho diferente, sobre uma coisinha um pouquinho diferente, tá? É uma coisa que a gente ainda não teve aula sobre, a gente pincelou, passamos por cima, tá? Mas nessa aula aqui vou tratar mais especificamente sobre uma questão religiosa, beleza, gente? E quando a gente fala sobre questão religiosa, ai, professor, tem que pisar em ovos. Não, não precisa pisar em ovos. A gente tem que saber respeitar as religiões, tá? Mesmo se a gente for falar sobre a religião católica, religião evangélica, religião bandista ou qualquer outra matriz africana ou qualquer outra religião oriental, a gente vai ter que sempre ter esse princípio de respeitar a religião, beleza? Bom, vamos lá. Essa aula aqui, o tema da aula é o islamismo, beleza? É uma aula destinada ao 9º ano do fundamental, beleza? Galerinha que já está começando a entender como que se deram, como que os desdobramentos das grandes navegações, descobrimento do Brasil, etc e tal. E com isso, vou trabalhar as cruzadas, tá? Pra gente poder entender o islamismo. E vou trabalhar o islamismo pra gente poder entender as cruzadas, beleza? Análise, a gente está buscando análise dos aspectos relacionados ao fenômeno do islamismo, beleza? Na contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre diversos grupos. De choque, a gente tem um monte. Isso eu digo pra vocês, um monte, tá? Galera, outro aviso que eu gostaria de deixar com vocês. Tô fazendo um curso, tô estudando um pouquinho mais em relação à edição de vídeo. Então pode ser que nos próximos vídeos a gente ainda tenha uma surpresinha aí. Vou tentar editar, vamos entrar nesse mundo aí. Fazer um vídeo legal, um vídeo mais dinâmico pra vocês, colocar uns memes da hora aí, tá? Não adianta ser só esse rostinho bonito aqui e a aula ser 40 minutos de eu falando. Pelo amor de Deus, me mata se for isso, tá? Então vou começar a trabalhar esses vídeos aí, essas edições, tá? Vambora, fé em Deus e nas crianças e dale. Gente, nessa primeira aula a gente vai abordar como que se destaca o islamismo, que é uma religião que a gente não tá tão próximo, tá? As nossas matrizes religiosas aqui, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, América do Sul, tá? Elas se dão em volta do cristianismo, primeiríssima, catolicismo, que engloba o cristianismo, tá? Então, que a gente tem os evangélicos, os católicos, a gente tem bastante ramificação de religião de matriz africana, tá? E como no último vídeo, em relação à imigração japonesa, vocês viram, a gente ainda tem uma parcela da sociedade que é adepta do shintoísmo, tá bom? Então, a população brasileira, ela é bem miscigenada, tá? Porém, a gente tem grande maioria voltada para o catolicismo e para o cristianismo, tá bom? E no início do islamismo, ele está localizado no Oriente Médio, tá?
mesmo sendo uma das religiões mais antigas do mundo, por que que a gente ainda tem certo distanciamento, beleza? Então isso daí é muito atrelado à questão geográfica primeiro, e segunda questão, a questão da formação do próprio Brasil, beleza? O Islã ele tem seus marcos iniciais por volta de 610, tá? Depois de Cristo. De acordo com a tradição, Maomé era um comerciante entre caravanas, nascido em Meca, tá? Por volta de 570. E ele recebe a visão de um anjo, que durante um momento de meditação recebe a revelação de que ele seria portador da palavra de Alá. Alá, Deus. Beleza? Mais tarde, ela foi transcrita para o Alcorão, essa revelação, que é um dos livros, que é um dos poucos livros do mundo, e isso é uma curiosidade muito interessante, tá? De que não sofreu tantas alterações, tais como, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia ela foi traduzida para todos os povos, para a busca de novas pessoas conhecendo a religião. Só se o de... Eita, nós, pelo amor de Deus. A Bíblia ela foi traduzida para a maioria dos idiomas, tá? Para que seja acessível para todos os povos, tá? E o Alcorão não. O Alcorão ele se propaga de uma forma um pouquinho diferente. O Alcorão ele é necessariamente, estritamente necessário de que ele seja recitado de sua forma natural, ou seja, em árabe, tá bom? Um dos poucos livros que sofreram alteração, tá? E ele se mantém de sua forma original, pois se for transcrito para outras línguas, deixa de ser o Alcorão, sai da sua originalidade, tá? O Alcorão ele foi escrito por Maomé de uma forma musical, então a gente consegue encontrar muita musicalidade, tá? Que, por exemplo, se a gente for fazer a leitura e interpretação do Alcorão em português PTBR, a gente não vai... perde aquela essência da musicalidade. Não sei vocês, mas já passaram na frente de uma mesquita? Que o Mogi tem uma mesquita ali, próximo no Alto do Ipiranga? Sensacional, sensacional. E você consegue sim sentir a musicalidade, tá? Nas pregações da galera, beleza? Só deixa eu mexer aqui, deixa eu ver se está gravando ainda. Eu separei aqui um trecho da mensagem, tá? E desses primeiros contatos do anjo Gabriel, tá bom? Vou ler para vocês, mas fiquem à vontade para ler também. Em nome de Deus, muito bom e misericordioso, recita em nome do teu Senhor que criou o homem de um grumo de sangue coagulado. Recita teu Senhor é o muito generoso, que ensinou graças ao junco para escrever, que ensinou ao homem o que este não sabia, tá? Então, a gente vai ver ao longo de todas as citações do Alcorão, se a gente for pegar para ler, fazer a leitura ou buscar interpretações sobre o Alcorão, a gente vai ver diversas e diversas vezes algumas... como que eu posso dizer? Algumas semelhanças, tá, com a Bíblia Sagrada, beleza? Bom, o Senhor que criou o homem do grumo de um sangue coagulado, tá? A gente tem a ideia de que, voltando para a Bíblia Sagrada, Adão e Eva, tá? Eva saiu da costela do homem e o homem saiu do barro, tá bom? E o Senhor muito generoso, aquele que ensinou o homem aquilo que ele não sabia, tá? Então a gente tem diversas interpretações, tá? Eu não vou me arriscar nessas interpretações porque a gente tem pouco tempo, mas se deixar a gente vai falar a tarde inteira disso. Uma curiosidade é que após Maomé receber essa revelação do anjo, Gabriel, e começar a espalhar o nome do teu Senhor, começou um movimento de migração para Medina. Então eles saíram de Meca, tá? Aquele povo adepto do islamismo no começo, no seu início, tá? Que era muita pouca gente. Maomé recebeu uma revelação importantíssima, foi espalhar a palavra do teu Senhor e muita pouca gente começou a ser adepta em Meca, tá? Muita gente já tinha muita proximidade com outros deuses, tudo bem? Então, ele viu que ali não seria um local próspero, tá? Ou seja, ele decidiu migrar para Medina. E esse movimento de migração de Meca para Medina, ele ficou conhecido como Hégira, tá?
assim encontrando uma cidade onde a religião ela seria mais aceita a certo nível. E essa migração ela ocorre em 622 depois de Cristo, que é onde o calendário islâmico se inicia, tá? Então, se a gente pegar o nosso calendário cristão, 13/6/2021, não vai bater com o calendário deles, beleza? Então, o calendário deles é datado a partir da Égira, tá? A migração dos povos para a chegada a encontro de um local onde a religião seria mais aceita, tá bom? Uma religião que criticava o politeísmo e as práticas adotadas no mundo, tá? Onde englobamos Jesus da religião cristã, afirmando que o mesmo foi um dos escolhidos, assim como Maomé, para receber a mensagem dos anjos. Ou seja, a gente vai ver mais para frente, Jesus ele era considerado, ele não era desconsiderado, tá? Jesus ele não foi negado em momento algum pelo Alcorão e pelas recitações do anjo Gabriel. Não foi negado pro Islã, Jesus Cristo realmente estava lá, passou por esse mundo, tá? Porém, a interpretação de Jesus Cristo era um pouquinho diferente. A interpretação de Jesus Cristo não é a mesma do catolicismo, por exemplo, de que Jesus Cristo representaria uma parte de Deus, como em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Não, ele não é isso. E também, de acordo com algumas vertentes do cristianismo, Jesus Cristo não significa sendo filho de Cristo, tá? Então a gente aí tem algum início de contradição, tá? Mas o importante aqui é mostrar que ele não foi excluído, de que ele existiu, tá? E ele se tornou parte da narrativa do islamismo, beleza? O Alcorão, ele só é chamado por esse nome se for o escrito em árabe. E é um livro onde é recitado todas as mensagens de Gabriel que foram passadas. E lembrando, nós temos muitos pontos em comum com o livro cristão e o livro judeu, tá? Por exemplo, o anjo Gabriel que avisa Maria sobre a gravidez do menino Jesus. Maria, Virgem Maria, não sabia sobre a vinda de Jesus. E Gabriel vem avisá-lo, tá? Ou seja, a gente tem algumas interpretações que são bem parecidas, tá? Algumas aparições que também são bem parecidas, tá? E também isso inclui o livro judeu, tudo bem? A Torá. E lembrando, Jesus para os muçulmanos, ele torna-se um dos portadores da palavra, tá? Um dos profetas de Alá, e não diretamente o seu filho. Como eu havia dito, Jesus ele está estritamente ligado à religião islâmica, tudo bem? Mas ele não é um dos seus filhos. Não é filho de Deus diretamente. Ele é um do portador da palavra de Deus. Tá? Opa. Nos tempos atuais, ou na atualidade, professor, a gente tem a religião como uma das que mais detém de adeptos em volta do globo terrestre. É uma das maiores religiões do mundo, tá? Porque senão a que mais tem, tá? Ela tá brigando aí pelo top 1. Briga boa, briga boa. Levando a palavra de Alá a todos os cantos do mundo. E o intuito da jihad é espalhar a palavra de Alá, espalhar a palavra de Deus, tá? A Guerra Santa é a busca pela explanação da palavra de Deus, tá bom? E nesse cenário ele teve toda uma construção, tá? A gente pode encontrar em diversos momentos da história, lembrando, história eurocêntrica, beleza, gente? Não é história contada pelo Islã, é história eurocêntrica, tá? Mas eu tentei fazer dessa aula bastante diversa, tá? Trouxe bastante trecho de uma página no Facebook que eu gosto demais. Vou deixar o link no final da página para vocês verem. História do Islã, tá? É sensacional. Lá aparece não só curiosidade, mas detém de muito conhecimento. Pô, quanta dúvida que tinha lá que eu matei, cara. E é sensacional, velho. Um beijo pra galera aí. História do Islã, sensacional a página, beleza? A gente vai encontrar em diversos momentos da história os muçulmanos envolvidos em conflitos, pois, infelizmente, o Oriente Médio ele sempre foi palco de... O Oriente Médio sempre se viu palco de grandes conflitos na história do mundo, tá?
E a gente não pode atrelar de forma alguma, mesmo com todos esses conflitos, a totalidade e chegar à máxima de que todo muçulmano é terrorista. Não, não, gente, isso não existe e tá errado, tá? A gente não pode atrelar um braço criminoso, um grupo criminoso, tá? Que detém da religião, que é adepta da religião como sendo o resumo da religião inteira, tá? Os xiitas, eles são ditos como sendo os mais extremistas, é uma palavra muito ruim, como sendo um dos adeptos mais fervorosos, tá? Da religião islâmica, tá? Por quê? Porque a gente pode encontrar entre os grupos xiitas, grupos tais como Al-Qaeda, etc, tá? Então eles são os grupos mais virtuosos em relação a jihad, a guerra santa, a expansão da palavra de Allah, tudo bem? E nisso a gente pode abordar diversos fatores que demonstram como funciona o islamismo do olhar eurocêntrico, tá? Tais como a gente vai começar a abordar a partir de agora, que são as grandes cruzadas. Oi, professor, os templários e os cavaleiros sagrados que lutavam contra o que lutavam contra o Mohammed para que meu nome fosse Clayton, né? Esse meme é muito bom. Não, gente, não é isso não, beleza? Aqui a gente vai começar a ver, e eu peguei alguns relatos de algumas fontes para a gente poder entender a força que o islamismo tem na construção social do mundo hoje que a gente conhece, na construção do Ocidente, tá? As cruzadas datadas a partir do ano de 1095, elas são respostas do clero maior, no caso o Papa Urbano II na época, em relação ao domínio muçulmano do Santo Sepulcro. Se eu não me engano, não escrevi aqui, mas o domínio muçulmano do Santo Sepulcro, ele data a partir de 1076, se eu não me engano, tá? Porém, não só o domínio do Santo Sepulcro, mas outras várias justificativas foram usadas, beleza? E foi durante o concílio de Clermont, na atual França, tá? Tomados de um grande sentimento religioso, que a gente pode observar uma febre que se espalha por toda a Europa, clamando pela defesa da fé cristã, que se vê ameaçada. Coisa mais linda, né, gente? Proteção da fé cristã, tá? Lembrando que as duas religiões consideram uma aos outros como hereges, pois clamam por deuses diferentes, tá? Tanto os cristãos consideram os muçulmanos como hereges, como os muçulmanos consideram os cristãos como hereges, tá? Mas o ponto principal para essa aula de hoje é que a gente sempre deve respeitar a religião do amiguinho do lado, beleza, gente? Mas deu uma enfatizada na parte em relação à defesa da fé cristã, mas em alguns relatos a gente vai ver que a fé cristã nem sempre é a fé mais bem vista, mais benquista, tá? De acordo com os outros povos, tá? Além da missão religiosa, a gente também tem atrelado às cruzadas grande interesse comercial, tá? Pois, se a gente lembrar bem, as feiras em toda a Europa, elas demarcavam os pontos de comércio, junto ao Oriente Médio e do Norte da África. Então, todo local, todo finzinho de estrada, todo vilarejo, toda cidade tinha, assim, sua feirinha, tá? Isso vai da Europa, Oriente Médio e Norte da África, beleza? Assim, quem detivesse no monopólio comercial, tá? Quem detivesse no monopólio comercial ganharia muito poder, tá? Muito poder por questões monetárias, din-din, beleza? E com o início das cruzadas, a gente tem um reaquecimento no mercado europeu muito grande, pois a gente tinha, com as cruzadas, itens do mundo inteiro sendo comercializados, tá? Porque as pessoas rodavam o mundo inteiro realmente, praticamente, tá? E a gente tem um reaquecimento muito grande desse mercado. A gente consegue encontrar alguns itens, tais como pimenta, gengibre, tapetes, tá? Que era um item raríssimo, vitrais muito raros também. E logo era de interesse do Estado, sim,
se apossar desse monopólio com cobrança de impostos de entrada e saída, etc. Tá? Então era extremamente interessante. Por isso a gente via grande interesse do Estado, dos Estados europeus, tá? Com a conciliação com a fé cristã. Tudo bem? Lembrando que os Estados sempre tiveram. Voltamos e vamos lá, gente. Com sucessivas gerações, isso daqui é um trecho do qual eu vou começar agora, um trecho tirado de um livro, tá? Porém, ele expressa bem o que era essa miscigenação, tá? O que era essa miscigenação? Porque a gente tem muito na cabeça, muitas vezes, uma interpretação errônea de que as cruzadas, aqueles cavaleiros templários, eles saíam, tomavam o poder, tomavam as terras e voltavam para casa. Davam um pulo ali. Não, não era. Eles não davam um pulo ali, tá? Eram cruzadas que demoravam anos, meses longe de casa, meses longe de sua família e retornavam após muito tempo, tá? E isso inevitavelmente a gente consegue encontrar a mescla, tá? A mistura, tanto cultural, tá? De diversas formas. E eu vou ler um pouquinho desse trecho para a gente conseguir entender essa mescla da melhor forma possível, tá? Com sucessivas gerações, as tradições europeias, elas foram dando lugar aos costumes e prazeres do Oriente, tá? Foram se misturando, foram sendo absorvidas. Os invernos curtos, tempestuosos e os verões longos e quentes transformaram a moda, a dieta e o estilo de vida desses francos, tá? Os europeus abandonavam suas lãs e endossavam o albornoz e o turbante oriental, o café e os escarpins de bico virado para cima. Na falta de madeira para móveis, sentavam de pernas trançadas em tapetes com desenhos e em divãs de penas. Enfeitavam suas mansões de pedra com seda e damasco, e perfumavam e lavavam suas senhoras com cosméticos e os quartos com incenso. Velavam e lavavam as damas a fazer compras nos bazares ao ar livre, e tomavam banho em fundas banheiras e descobriram o prazer do sabão. Vou parar um pouquinho nessa parte, nesse trecho, só para comentar. Ele fala o sabão, e o sabão é uma parte que me chama muita atenção mesmo. Por quê? Sabão é rotineiro, é normal para mim. Eu tomo banho com sabão, lavo meu cabelo com sabão. Você lá toma banho com sabão. Sua mãe usa sabão para lavar roupa, entendeu? Então isso é muito... Isso é uma parte que chama bastante atenção, porque a gente consegue entender que uma coisa que é rotineira pra gente, pra eles estava sendo descoberto naquele momento, tá? Eles cultivavam flores exóticas nos jardins e falavam árabe fluente. Temperavam arroz com açafrão e o chá com açúcar e limão. Além do sabão, uma coisa que é muito comum pra gente e de que não era de conhecimento. Simples ato de colocar açúcar no chá, isso é sensacional. Isso é sensacional, tá? E assim eles foram encontrando novos prazeres, tá? Nessa mescla de cultura. Encerravam as refeições com melões e tâmaras e divertiam-se com flautas árabes e dançarinas nativas árabes. Era boa vida naquele exótico jardim das delícias. O Senhor fez o deserto tão farto que onde habitavam dragões e serpentes surgiam juncos e taquaras verdes, disse um morador de Acre. Com o tempo, alguns ocidentais casaram com sírias, armênias e bizantinas, e essas uniões criaram uma nova classe de sírios europeus, conhecidos como polains, que se traduzia no português como meninos, tá? Os europeus de segunda e terceira geração consideravam-se mais galileus e palestinos do que franceses ou romanos, mais cidadãos de Tiro e Antíqua ou de Reims e Toulouse. Tá? Embora vestissem trajes nativos e frequentassem confortáveis embora vestissem trajes nativos e frequentassem confortavelmente os ruidosos solgos,
e até mesmo demonstrassem um certo grau de tolerância, os europeus jamais perderam o senso de que eram forasteiros em seu outrimer. Adaptavam-se, mas não aceitavam. Não eram colonos, mas ocupantes. E avaliavam sua vulnerabilidade em permanência como se pretendesse evitar ser a última geração a experimentar daqueles prazeres. Em fins do século XII, visitantes europeus no Oriente ficavam chocados com a corrupção e a arrogância, a moleza e até mesmo o efeminamento dos primos distantes. Entre os poulains, dificilmente um em 1000 levava a sério seu casamento, escreveu o bispo de Acre, sobre seu pervertido rebanho e sua cidade. Não encaram a fornicação como um pecado mortal. Desde a infância são mimados, inteiramente entregues a prazeres carnais. Ao passo que não se acostumavam a ouvir a palavra de Deus e que abandonam levianamente quase todo dia e noite o casamento. Pessoas são abertas ou secretamente assassinadas. À noite, homens estrangulam as esposas quando não gostam delas. E as esposas, usando a antiga arte do veneno e da poção, matam seus maridos para casar com outros homens. Na cidade há vendedores de toxinas e venenos, de modo que ninguém se pode confiar em ninguém. A cidade está cheia de bordéis. E como o aluguel das prostitutas é mais alto, não apenas leigos, mas até mesmo os clérigos da igreja, ou até melhor, até mesmo monges alugam suas casas em toda a cidade para bordéis públicos, tá? Isso aqui é um trecho, Guerreiros de Deus, Ricardo Coração de Leão e Saladino na Terceira Cruzada, tá? É um livro de James Reston, página 30 e 31, beleza, gente? Então esse daqui é um trecho rápido, tá? Agora eu deixei disponibilizado um vídeo no Drive, tá? Para todo mundo ter acesso. Vou botar esse vídeo para rodar aqui. E é um vídeo de um comentário do History que fala sobre os vikings, tá? Mas antes de tudo, a gente consegue ver qual era o entendimento dos árabes sobre o restante do mundo, tá bom? Vou botar para rodar aqui rapidinho, beleza? Só um segundinho que eu vou abrir aqui. Mas é um vídeo muito bom, é um vídeo curto, tá? Separei um pequeno espaço, porque se deixar rolar vai... é um vídeo de uns 30 minutos, tá? Mas é um vídeo curto que eu separei pra gente assistir, pra gente acompanhar. A 4.000 quilômetros de distância. Os árabes chegavam e chegavam para entender as outras culturas, tá? Já vou liberar aqui. A 4.000 quilômetros de distância, outro árabe abriu as fronteiras do conhecimento. Ahmed bin Felan. Diplomata, historiador, muçulmano devotado. Sua missão: procurar novas rotas de comércio. Na Rússia, ele faz contato com o povo que iria dominar o norte da Europa, os vikings. Ele registra. Nunca vi espécimes mais perfeitas fisicamente. Eles são homens grandes, de corpos brancos, altos como palmeiras. Mas eles também são as criaturas de Deus mais imundas. Eles bebem álcool, noite e dia. Todos carregam um machado. Eles são como selvagens. Para Ibn Felan, a aparência deles deve ter sido um choque, porque eles eram tão sujos e promíscuos e completamente desprovidos de um senso de privacidade e dignidade que ele levaria isso com ele. Da sua Escandinávia nativa, esses vikings viajaram 2.000 quilômetros pelo mar e rios antes de se estabelecerem na Rússia a oeste. Esse país recebeu esse nome por causa deles. Os vikings se chamavam Ross, homens que remam.
Achamos que os vikings eram um povo bruto e assustador, mas eles ajudaram a abrir o mundo, ajudaram o mundo a se conectar de um modo nunca feito, e estamos em débito com eles por isso. A rede de comércio dos vikings alcançou o norte e o centro da Ásia. Dos povos que visitavam eles queriam um luxo raro na Arábia: pele. Em troca, davam ouro árabe. Imagine dois povos que não podem se comunicar verbalmente. Mesmo assim, eles trazem algo que tem valor em sua cultura e a troca é feita. E foi assim que o comércio foi criado entre as culturas de todas as partes do mundo. Perfeito, gente. Separei só esse trecho, vocês viram lá que é um vídeo longo, tá? Um vídeo de uns 15 minutos. Mas só pra gente entender a influência do comércio dos árabes, tá? Com o restante do mundo. Então a gente volta lá atrás, pega os vikings e a gente chega mais pra frente com as cruzadas. Então a gente vê que o mundo inteiro ele foi influenciado pelos comerciantes árabes. Tudo bem? Gente, nossa aula ela se encerra por aqui, tá? Vou deixar as perguntas disponíveis. Ao final da aula agora vocês vão ter em torno de uns 10 minutos para responder essas perguntas. São duas questões rápidas, tá? E vou pedir que vocês entreguem na próxima aula. Um beijo grande e tamo junto, galerinha. Muito obrigado e até a próxima aula.